Meu nome é Gianete Pereira, tenho 43 anos, sou mãe do Igor e do Henry, sou comerciante e vice-prefeita. Eu sou nascida de uma família de comerciantes. Desde criança eu sempre fui muito independente, eu acho que eu sempre fui uma criança muito diferente. Eu nunca aceitei bem as coisas que eram impostas porque eu era uma menina. Então, assim, eu tinha muito conflito em não aceitar. Por exemplo, eu queria fazer uma brincadeira, participar de alguma coisa, e minha mãe, não, seu irmão pode, mas você não, porque eu era menina, que aquilo não era coisa de menina, sabe? E eu sempre fui assim, sempre quis viver uma vida diferente. E assim eu fui seguindo. Eu sempre fui assim, sempre quis ter minha liberdade, minha independência. Eu tinha na minha cabeça desde criança assim que eu não ia casar, eu não queria festa de 15 anos, eu queria era ter um carro, sabe? Mas aí depois aos poucos tudo foi mudando. Chegou meus 15 anos, eu não podia ter um carro, né? Porque eu tinha 15 anos, então eu tive minha festa de 15 anos e fui levando uma vida normal. Tirando isso, eu levava uma vida normal como qualquer outra pessoa. Até na escola eu tinha muito problema também, eu tive problema de brigar dentro de escola, porque as meninas na quadra brincando, e chegou uma turma de meninos e já tomou a bola da gente, que vocês não vão jogar, que isso aqui é futebol, isso aqui é para menino. Falei, não, nós vamos jogar sim. E briguei, sabe? Então, assim, eu nunca aceitei isso muito bem, não. Mas eu tive uma infância, uma adolescência normal. A minha vida mudou. Tudo aconteceu na minha vida por volta dos 19 anos. Quando eu comecei a namorar. Quando eu comecei a ter um relacionamento sério, sabe? E, como eu já disse lá atrás, eu sempre não concordei assim que o menino manda na menina, essas coisas, o menino tem prioridade e tal. E eu comecei a namorar e eu comecei imediatamente num relacionamento abusivo. Mas eu demorei muito para perceber isso, sabe? Porque como eu nunca tinha tido um relacionamento sério nem nada antes, eu comecei a achar as coisas muito normais. Por exemplo, eu não podia vestir uma roupa, eu tinha que vestir a roupa que o meu namorado queria. Eu não podia conversar com qualquer pessoa, eu não podia passar batom, eu não podia pôr brinco, eu não podia vestir uma blusa que tivesse mais baixo que aqui, sabe? Que tivesse mais alta que aqui. Eu não podia vestir uma roupa decotada. Mas como eu sempre fui muito assim, não aceitava nada e tudo, eu achava que aquilo talvez seria como se diz? Eu estava extrapolando e que aquela pessoa estava certa, sabe? E aí eu comecei a aceitar aquilo na minha vida. E até que chegou um momento de ter grito, de ter puxão de cabelo e de ter agressão. Então, assim, foi um momento muito, muito difícil da minha vida. E nesse momento, minha família, meus pais que eram de comerciante, meu pai tinha instalado uma crise financeira e ele tinha perdido tudo. Então a gente começou a viver uma situação muito difícil. E nesse momento, eu ainda engravidei. Engravidei com agressão. Aí a minha vida se transformou, virou um pesadelo total, sabe? Virou um pesadelo total, porque aí nessa altura eu já estava morando com o pai do meu filho. Foi pouco tempo, porque na hora que eu tive a certeza do que eu ia viver, eu falei, não, chega, para mim chega, eu não vivo isso mais, nem sequer um dia. Porém, ali eu estava desempregada, meu pai com uma situação difícil, eu não tinha para onde ir, porque meu pai não aceitava aquela situação que eu tinha vivido, né? E com um filho para me criar. Mas aí eu falei, não, eu não vivo isso. Aí eu lembro direitinho da frase dele comigo, sabe? Você vai me largar? Você vai ficar gorda, feia e vai passar fome. Eu falei, vou ficar gorda, vou ficar feia, vou passar fome, morar debaixo da ponte. Mas a partir de hoje, você não encosta mais um dedo em mim e assim eu vou viver e vou criar meu filho. Mas foi uma decisão assim,
que eu tomei no impulso. Foi muito difícil, passei todas essas dificuldades que ele me desejou. Cheguei a viver de cesta básica. Meu pai, quando teve a certeza que eu não iria mais ficar com ele mesmo, meu pai me perguntou se eu queria voltar para casa. E ali eu voltei. Eu passei, eu tive muita ajuda. Eu consegui, eu falo que assim, na minha vida tiveram vários anjos, sabe? Eu consegui um emprego, grávida, eu consegui um emprego. Não era fichada, mas naquele momento eu não precisava de estar fichada. Eu precisava de ter um salário para me sustentar minha casa, né? E sustentar meu filho. Porque naquele momento vivia minha mãe, meu pai, mais 2 irmãos e eu, grávida. E a nossa renda familiar, na época, era R$360 e 200 já era comprometido para o aluguel. Então, assim, foi um momento muito difícil. O comércio que a gente tinha, que hoje é meu, sabe? Ele ficou para uma pessoa. Como meu pai tinha dívidas com essa pessoa pegou o comércio para quitar a dívida, né? Mas em compensação me colocou para trabalhar. Me colocou eu e meu irmão mais velho. Então aí as coisas começaram a ajeitar. Passei uma gravidez muito turbulenta, sabe? Eu era muito perseguida. Eu grávida, ele chegou a arrancar sangue em mim. Ele invadiu minha casa. Eu tive que pular uma janela na rua, sabe? Uma janela muito alta. Eu tive que fugir, pular essa janela. Então, assim, faltando 15 dias para o meu filho nascer, minha irmã me pegou e falou: Janete, vamos para um sítio para você relaxar um pouco, que eu só ficava dentro de casa, eu não saía. Ele foi no sítio até onde eu estava. Lá ele me agrediu novamente na frente de várias pessoas, mas aí as pessoas interviram, né? E dali depois dessa última agressão aí, que eu já não estava com ele mais e tudo, eu tive ele, meu filho, e eu resolvi assumir meu filho sozinha, sabe? Então eu fui no cartório, eu registrei meu filho em meu nome. Hoje eu acho que não existe a possibilidade, mas naquela época existia 2 documentos que a gente assinava no cartório, um declarando quem era o pai e outro que você não tinha interesse em declarar. E naquele dia, mediante toda dificuldade, todo sofrimento, tudo que eu já tinha colocado minha vida em risco, e eu vi que meu filho também seria colocado em risco, naquele momento eu decidi assinar isso. E hoje meu filho está aí, tem 21 anos, acabou de completar agora 22 anos, e criei ele sozinha, sabe? Hoje ele trabalha comigo, inclusive ele é vereador na nossa cidade também, sabe? E foi isso. Essa a parte mais difícil, né? A parte mais difícil da minha vida, uma parte que às vezes assim, talvez aqui nesse momento eu nem consegui me expressar do jeito que eu queria, mas essa é a 3ª vez que eu estou tendo a oportunidade de poder falar sobre isso. Porque hoje, como vice-prefeita na cidade, eu assisto muitos casos. E eu vejo as pessoas ali, eu não saio porque eu dependo dele, porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho trabalho, eu tenho mais filho, como que meu filho vai ser criado? Então, quando eu gosto de falar disso, eu gosto de falar mostrando para as pessoas que a gente não precisa ficar presa num relacionamento desse. Que, né? Ninguém vai morrer de amor, ninguém precisa apanhar, ninguém é dono de ninguém, né? E dificuldades a gente encontra, mas a gente tem que ter força para seguir em frente, né? Não aceitar aquilo, não aceitar aquilo como normal, porque o que eu vejo hoje, às vezes, até com muita tristeza, é isso, que muita gente acaba encarando isso como normal e vai deixando, quando vê a pessoa já não vive mais, né? As crianças crescem vendo aquilo ali e vai virando aquele mundo de sofrimento até virar uma tragédia maior, né? Que com certeza, se eu não tivesse saído, é o que teria acontecido comigo. Eu gosto de colocar como exemplo justamente para as pessoas verem que tem jeito, que não precisa ficar preso. Eu tenho casos recentes de pessoas, de mulheres como eu,
Mulheres independentes, mulheres que criaram seus filhos sozinhas e que ainda aceitam isso. Aceitam por achar normal. Ah, eu já tô ficando velha. Ah, não, deixa, é só quando ele bebe. Quando ele não bebe, ele não faz, sabe? Então, assim, é uma situação inadmissível em qualquer situação, né? Ou são, ou bêbado, ou de qualquer forma que for. É uma coisa que, assim, eu falo e repito. Hoje, eu não aceito nem sequer a palavra alta. Não aceito. Não aceito, mediante tudo que eu vivi. Mediante tudo que eu vivi, eu exijo respeito, eu respeito quem está comigo, exijo respeito. Eu não aceito nem sequer uma palavra alta. Essa pessoa me contratou, né? Contratou meu irmão. E eu falo que, né? Eu falei lá atrás e falo de novo que eu considero que foram anjos na minha vida, porque assim, foi onde que também me deu uma força para continuar, né? Porque eu não sabia de onde eu ia recomeçar. E ali eu consegui recomeçar e fui trabalhando para ele ao longo de anos. Até que um dia ele resolveu passar o comércio para o irmão dele. Aí ele passou para o irmão e o irmão me deixou contratada da mesma forma. Porém, nesse mesmo comércio, numa tarde de domingo, aconteceu um assalto. Aconteceu um assalto, eu estava lá. E a gente tinha um escritório na parte de cima e na hora que eu estava subindo a escada, o assaltante colocou o revólver nas minhas costas e falou, sobe. Eu achei que era alguém brincando, alguma coisa, né? Eu me virei para trás assim e falei, ih. Quando eu vi que era um assaltante, aí eu fiquei assim, sabe? Eu acho que naquele momento ali eu já entrei em choque. Eu acabei de subir a escada, eu fiquei lá em cima. O dono do comércio brigou com o assaltante armado lá em cima. Teve tiro lá dentro. Eu caí, sabe? De susto, desespero. E dali eu peguei, não consegui mais trabalhar ali. Eu não conseguia. Eu entrava lá dentro, eu não conseguia ficar. Então eu procurei outro emprego. Aí eu fui ser operadora de telemarketing. Aí eu fui trabalhar como operadora de telemarketing. E lá eu conheci uma moça, uma amiga, ou até hoje, Elisângela, que ela ficava assim, Janete, eu não entendo o que você está fazendo aqui. A sua vida é comércio. Você é comerciante. O que você está fazendo aqui como operadora de telemarketing? Lá eu não tinha possibilidade nenhuma, perspectiva nenhuma de crescimento, porque tinha que fazer curso superior para subir pelo menos um cargo sequer. E eu não tinha como fazer, porque eu criava meu filho sozinha, eu ganhava um salário mínimo, eu não ia conseguir manter meu filho e minha casa, meu filho e ainda fazer uma faculdade, né? Naquela época não tinha hoje as facilidades que tem. Então, ali eu vi que eu não tinha jeito. Aí ela foi falando aquilo na minha cabeça, e o comércio que era do meu pai, ele era de 4 portas de aço. Aí uma porta era o depósito dessa pessoa que estava lá. Aí eu conversei com ele se ele não me devolvia uma porta para me montar um negócio para mim. E ali eu montei um bar. E eu montei um bar assim, totalmente improvisado. Eu peguei a geladeira da minha cozinha, eu peguei um dinheiro emprestado na conta da minha mãe, eu peguei vasilhames emprestado, vasilhames de cerveja, peguei um balcão que era da época do meu pai. Esse balcão hoje tem 40 anos, eu utilizo ele até hoje. Eu reformei, eu guardei ele como uma relíquia, né? Eu reformei ele e eu utilizo ele até hoje. E montei num espaço de aproximadamente 20 metros quadrados, eu montei um bar. E nesse bar, eu convidei as pessoas que trabalhavam comigo, como operadora de telemarketing. E eles reuniram e foram todo mundo para lá. Minha mãe fez tropeiro, sabe? E no primeiro dia, eu vendi tudo que eu comprei, tudo. Comida e bebida. E tive que mandar buscar mais ainda. E aí, daquele dia, o pessoal começou, porque meu pai era muito conhecido e muito querido, né? Aí, desde esse primeiro dia, o meu bar já ficou assim, já fez um sucesso, sabe? Já fez um sucesso, ele foi crescendo. E eu fiquei sem espaço, porque, na verdade, eu já não tinha espaço, né? Então, o pessoal ficou ali na rua. Então, o pessoal invadia a calçada, ia para o outro lado da rua, colocava mesa.
E assim a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção. E do lado, as outras portas, continuava como a mercearia do pessoal que tinha. Aí, nesse momento, eles já pagavam aluguel pra gente, que a dívida com meu pai já tinha sido quitada. Então, eles já pagavam aluguel. Aí, eu fiquei lá com o bar, até que um dia ele resolveu que ele não ia trabalhar mais com comércio. Ele tinha uma casa no outro bairro e ele ia montar o comércio dele lá. Aí ele saiu. Aí quando ele saiu, eu peguei e assumi todo o comércio. Então assim, ao todo eu tenho 17 anos de comércio, 7 anos, quase 7 anos eu fiquei nesse pedaço bem pequenininho e o restante eu ocupei o comércio todo. Aí eu me tornei um bar e uma distribuidora. E hoje, em 2018, eu transformei esse bar, essa distribuidora, era bar e distribuidora. Aí eu transformei, foquei somente num bar. Porém, quando veio a pandemia agora, aí eu tive, como se diz, me reinventar, né? Então eu fechei o bar novamente e transformei em distribuidora e delivery. Então hoje eu trabalho apenas como distribuidora de bebidas, congelados e delivery, sabe? E no meio desse período, igual eu falei assim, lá quando meu filho nasceu, o Igor, né, que é o mais velho, ele tinha, quando ai, peraí, eu perdi, pode parar, né? Quando o Igor nasceu, né, minha situação era totalmente complicada, que era essa que eu resolvi assumir ele sozinha. E igual eu falei, era uma renda muito baixa que a gente tinha em casa, apesar que nesse momento eu já estava trabalhando. Mas aí eu decidi correr atrás de mais coisas. Quando ele tinha 1 mês e meio, eu estava trabalhando em 2 empregos. Eu praticamente não fiz resguardo, né? O que normalmente uma mulher se faz para cuidar ali do filho, ter aquele momento. Eu não tive aquele momento com meu filho, porque eu fui trabalhar para poder tentar. Naquele momento que eu falei assim, eu vou assumir ele sozinho, eu pus dentro de mim que eu tinha que dar o melhor de mim por ele. Porque eu, né, de uma certa forma eu estava privando ele de um convívio, mas que na minha cabeça ali era para o bem dele. Então, esse comércio que a gente tinha, ele tinha um depósito na parte de baixo. E esse depósito não era utilizado. Aí nós fomos morar nesse depósito. A gente não tinha nem sequer banheiro. A gente subia, usava o banheiro lá em cima, de dentro do bar. E na parte de baixo, a gente, na verdade, minha mãe improvisou um pedaço de madeira com um balde. Era um balde de alumínio, com tipo um chuveiro, sabe? E ali a gente tomava banho até a gente conseguir fazer uma casa. Então, assim, do lado do comércio tinha uma casa que meu pai tinha começado e mediante a crise financeira ele não começou. Eu consegui terminar essa casa, fiz outra casa, dei uma estrutura, uma qualidade de vida boa para ele, para minha mãe, para toda a família, sabe? Tudo através do comércio. E isso que eu comecei esse comércio em 2004, né? E, assim, depois que eu me estabilizei no comércio, minha vida seguiu um rumo, sabe? Eu me casei, não tive filho, separei. Tenho uma grande amizade com meu ex-marido, que hoje é quem meu filho considera como pai, sabe? E depois conheci uma outra pessoa, né, meu companheiro, que está aqui comigo até hoje. A gente está há 10 anos juntos, temos um filho de 9 anos. Então minha vida se tornou ali uma vida estável, né? Como uma comerciante e uma vida normal, tranquila. Eu tento mostrar para os meus filhos sempre a questão de persistir em tudo, qualquer objetivo que ele tenha, né? De nunca desistir, de honestidade e de trabalho, que eu acho que é a coisa mais importante. Tanto que, assim, esse meu filho, que hoje tem 22 anos, ele sempre trabalhou comigo no meu comércio. Vocês podem acreditar ou não. Eu uma vez fui chamada no fórum porque meu filho estava trabalhando comigo e ele era de menor, sabe? Ele não estava trabalhando, ele estava ali só junto comigo um momento, porque eu acho que não é nada demais você pôr
ali seu filho para te ajudar, mostrar ele, aprender a trabalhar. Quantas crianças estão aí na rua, o pai não sabe onde está, a mãe, né, fazendo coisas erradas. Então, assim, eu sempre ensinei isso para ele. E hoje ele já tem o próprio negócio dele. E eu tenho outro que vem aí com 9 anos de idade e que ele já tem a mesma ideia. Você já vê que a cabeça dele já segue pelo mesmo caminho, sabe? De trabalhar, de querer adquirir, de querer ter suas coisas. Hoje eu estou na política, né? Sou vice-prefeita pelo 2º mandato consecutivo. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha passado na minha cabeça de entrar para a política. Até mesmo porque, como eu fui criada como comerciante, comércio com política não pode misturar. Então eu criei aquele mito na minha cabeça. E aí eu fui convidada em 2012 e fui convidada em 2016. Em 2012 eu rejeitei todos os convites. Em 2016, na hora que eu recebi o 3º convite, eu achei que ali era o momento, sabe? Eu achei que ali era o momento. Eu tenho minha mãe, que é uma grande incentivadora, e que quando eu pensava assim, ou não eu vou, e ela não vão, realmente é o momento, e eu comecei a enxergar aquilo ali como era realmente importante. Porque, igual, né, já nos falamos, somos muitas mulheres e a representatividade é muito pequena. E eu ainda vejo, em Raposos, a única representante feminina sou eu. E isso era para ter mais, porque isso faz muita diferença. O que eu vejo hoje na população? Eles às vezes sentem mais à vontade em conversar comigo. Porque, não, tanto eu quanto o prefeito, nós somos pessoas muito acessíveis, sabe? A gente não tem aquela coisa, tem que ficar marcando hora, a gente está ali na rua, todo mundo conhece a gente, é uma coisa bem espontânea. Só que você vê principalmente as mulheres, elas acham importante, para mim é muito importante quantas mensagens eu recebo, tanto de homem quanto de mulheres, você me representa. Então, assim, isso eu acho que é sensacional. É sensacional, tanto para mim quanto para eles, principalmente por tudo que eu já passei, por tudo. Eu cheguei no fundo do poço, eu falo que eu cheguei no fundo do poço. Então é um cargo que eu nunca almejei, que eu nunca sonhei que eu iria chegar, e hoje eu cheguei, e com esse cargo eu consigo de várias formas, mesmo que às vezes com apenas conselhos, ajudar muitas pessoas. Igual eu te falei, como eu nunca pensei em entrar, né? Mas quando eu entrei, eu vi assim, o quanto dá pra gente fazer, o quanto dá pra gente poder ajudar as pessoas, né? O quanto, por exemplo, se eu fosse só a Janete falando de um caso de agressão, talvez ele não teria tanta repercussão como hoje. Eu sou conhecida, sou comerciante, sou vice-prefeito e estou aqui expondo uma dificuldade que eu passei, uma dificuldade muito grande, né? Que não é fácil para sair. Eu mesma, às vezes, eu olho lá para trás e me pergunto como eu consegui, como eu tive forças para sair, para dar essa volta por cima, porque não é fácil. Tem momentos que a gente quase desanima, tem gente que fala assim, nossa, Janete, você é muito forte, você é guerreira, você é forte. Eu falo, mas eu também choro, eu também tenho meus momentos que eu acho que eu não vou dar conta, né? Mas no final das contas a gente consegue resolver tudo, a gente só não pode desanimar, né? E eu, no meio de toda essa turbulência que sempre eu vivi, eu tenho um problema de saúde muito sério, sabe? Eu tenho uma insuficiência renal genética que foi descoberta há mais de 10 anos. Inclusive agora eu acabei de entrar num tratamento porque a doença estava estagnada, então agora ela deu uma acelerada. Eu vou ter muitas reações, tô tomando remédios que, segundo a médica, eu vou inchar, sabe? Vou ter momentos de desânimo e tudo. Recebi a notícia, chorei muito. O meu filho de 9 anos falou assim, mãe, pensa no lado positivo, é para você ficar boa, né? E aí eu falei, isso, pensa no lado positivo, eu já passei por tanta dificuldade, isso é só mais um tropeço no meio do caminho, né? E que vamos passar por cima e vamos seguir em frente. Meu nome é Janete Pereira, tenho 43 anos. Uma palavra que me define, superação.